Começando o 4º episódio dessa temporada maravilhosa, intelectualmente... como é que eu posso dizer? Intelectualmente desafiadora. Acho que é isso, porque são mentes brilhantes falando sobre um tema super polêmico, mas é luxo, né, gente? E quando a gente fala de luxo, é sempre uma delícia. E agora eu tô com uma pessoa maravilhosa que me estimula, que me ensina, que ontem escreveu um artigo, nem posso falar ontem, né, porque eu já tô perdida nessas edições, mas que essa semana aí escreveu um artigo sobre super fakes, que eu li de novo, tô quase decorando, porque eu quero decorar para aprender a falar e escrever como ela escreve, porque ela é maravilhosa. Patrícia Diniz, seja bem-vinda. Muito obrigada, Manu. Imagina, eu fico até constrangida com tantos elogios. Imagina, maravilhosa é você, admiro muito seu trabalho há muito tempo e olha, é uma honra estar aqui com você conversando sobre esse assunto que eu também adoro. No episódio passado eu estava falando com o Arlindo que essa temporada eu simplesmente comecei a confessar para todo mundo que eu chamei os melhores para eu aprender. Que é tudo uma desculpa para todo mundo me dar uma aula, e tô aqui, né? Mas a gente sempre aprende, eu aprendo com você, você aprende comigo, com todos os seus outros convidados, essa é a graça da vida, né? Mas muito obrigada. E assim, né, se eu for falar de currículo, eu tô com dificuldade de falar de todos os currículos, porque 5, 10, 15 páginas, é muita coisa que essa mulher faz, gente. É consultora, palestrante, eu tenho que ler, tá? Especialista, né, no mercado de luxo, 20 anos de carreira dentro dessas áreas, já trabalhou em LVMH, meu Deus! Resumindo, maravilhosa. É isso, Paty? Apresentei certo? Apresentou certo, maravilhosa por sua conta, mas sim, é isso aí mesmo. Ai, que bom, que bom. Seja muito bem-vinda. E eu já quero começar com a pergunta polêmica. Não tem como, né? A gente tá aqui para falar disso. O que aconteceu com esses vídeos viralizados das fábricas da China? Nossa, foi um susto, né? A gente já não estava assim, em águas muito calmas, porque estamos com essa guerra tarifária, com todas essas questões globais, uma briga de poder muito grande. Tivemos recentemente uma situação que já começou a levantar essa lebre, que foi quando a Chanel inadvertidamente deixou ser publicado aquele vídeo mostrando a linha de produção, né, da sua principal bolsa, e onde as pessoas olharam aquilo e disseram, mas tantas máquinas, né? É assim mesmo, né? Quebrou um pouco aquela imagem de uma linha de produção totalmente artesanal, como a gente conhece, espera e aprende sobre o luxo. E escuta, né? E é o discurso. É o storytelling todo construído, né, em cima disso. Então isso já tinha deixado ali um certo desconforto, vamos dizer assim. E de repente esses vídeos invadiram, né, o TikTok. Eu desconfio que isso tem a ver justamente com o posicionamento da China frente à questão dos Estados Unidos, né? A gente sabe que os meios de comunicação têm o dedo do governo, então isso pode ter sido sim uma maneira deles se posicionarem. Só que o TikTok tem um poder de alcance muito grande, de viralização muito grande, e todo mundo tem curiosidade sobre luxo. Então, quando aparece lá luxo, bolsa de luxo, marca de luxo, todo mundo para assistir. Então, isso potencializou a história de uma forma muito maior, né? Que existe essa produção parcial, né, total, até que ponto é que ela vai. Na China, a gente já sabe, né? Quando a gente começou a ter uma expansão internacional das marcas de luxo, um dos fatores, né, dessa mudança foi também uma mudança no modelo de negócio. Você vai produzir para o mundo numa escala maior. Então, você não consegue continuar fazendo tudo à mão, levando 3 dias para fazer uma bolsa, como antes, nessa escala. E as marcas, então, começaram a transferir uma parte dessa produção. Tem uma questão de custos envolvida, não é? De custos, de impostos, etc., mas com muito cuidado e com um treinamento de quem iria, então, produzir a partir dali. Até porque a gente sabe que na Ásia existe uma tradição de trabalhos manuais, de artesanato muito forte, então eles tinham total competência para assumir essa produção. Mas isso foi feito de uma maneira muito velada.
né? Algumas marcas não têm tanta preocupação de esconder, mas aquelas que são mais tradicionais, que são mais baseadas nesse cunho artesanal, na tradição, nos anos todos que tem de história, elas sempre tiveram esse cuidado, né, de que isso não transpirasse. E aí vem os próprios produtores trazer isso à tona, né, mostrar inclusive a linha de produção, né, e revelando que em alguns casos os produtos chegam a ter 80% da produção fora do país de origem e que voltam só para esse fechamento, né, e para receber o selo. A gente que trabalha nisso já sabia, isso já estava no nosso inconsciente, mas ver assim tão às claras é um choque, né, é um choque e aí começa a levantar uma questão de confiança, porque, algumas pessoas até me responderam: "Ah, mas eles fazem com qualidade. Ah, mas a gente sabe que é assim", mas não é esse o ponto é a transparência, né, o branding ele é feito a partir de um storytelling, e no luxo o branding é tudo. O valor da marca, ele não está no produto em si, ele está na marca, na história, em tudo aquilo que a gente constrói, na experiência, e é assim que tem que ser, e vai continuar sendo assim. Só que a gente vive numa era em que cada vez mais as pessoas querem transparência, e é cada vez mais difícil ocultar as coisas. Mas tu acha que o cliente real do luxo, o cliente raiz do luxo, ele já não tinha essa transparência, ele já não entendia isso? O que que tu acha dessa relação do cliente aspiracional para o cliente, o VIP mesmo, aquele que está ali no dia a dia da marca? Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho no tempo para contextualizar isso. De 2019 para cá, as bolsas dessas principais marcas, elas subiram de preço quase 100%, né, Chanel, Hermès, Dior, por aí vai. E começou a haver um questionamento desse cliente, o cliente mesmo da marca, o constante, de tanto aumento de preço, mas a qualidade não teve um aumento condizente que justificasse isso. Isso foi puramente baseado na imagem, na escassez, né, enfim, nessa estratégia. Então já tinha uma coisinha incomodando, né. Incomoda a todos? Não, não incomoda a todos, tem gente que vai passar batido disso, não vai fazer a menor diferença. Mas começa a ter sim uma parte do público, principalmente um público mais jovem, que é naturalmente mais questionador, né, de: "Será que isso está certo? Será que está certo eu ficar tanto tempo na fila por uma bolsa, em que eu preciso, eu cliente, cultivar um relacionamento com o meu vendedor, com o meu sales assistant, para que eu possa comprar o produto?" Ou seja, eu que cortejo, é o contrário, não é o cliente que é cortejado, o cliente corteja o funcionário da empresa, o seu contato na empresa, faz diversas compras para chegar no momento em que vai ser permitido a ele que ele adquira a bolsa que ele deseja. Então eu acho que tem muitas coisas acontecendo, não é uma única coisa, não são só esses vídeos, eu acho que é um conjunto, né, e que acaba levando a isso. Isso talvez seja uma coisa momentânea, tá, que a gente tenha essa discussão e que daqui a pouco isso caia no esquecimento e outras questões surjam e tudo mais. Mas eu acho que é um bom momento para as marcas repensarem, o seu posicionamento, né, o que que elas comunicam, e terem mais transparência nessa comunicação. Porque no final de tudo é sobre a experiência, não é sobre o que elas falam, mas é sobre o que elas proporcionam, é sobre o relacionamento que elas constroem com o seu público, seja clientes ou não clientes. Então acho que isso precisa ser olhado. Em relação ao consumidor aspiracional, eu entendo que podem haver 2 questionamentos aí, não é? Porque para ele é tão difícil adquirir o bem, o item, não é? É uma coisa que precisa ser tão sonhada e planejada, e que gera ali um prazer que é desfrutado durante bastante tempo, até que ele consiga novamente ir lá e adquirir outra coisa. É um dinheiro suado. Então eu fico pensando, né, se não gera também um questionamento de: "Poxa, eu faço aqui todo esse sacrifício para ter a marca, e a história que estão me contando não é essa".
É claro que esse consumidor ele também tem muito da questão da imagem que ele vai projetar, do simbolismo né, de ter um produto desse, de entrar no universo da marca. Isso tudo é muito importante e isso continua valendo. Mas eu acho que gera um pouco essa discussão. E o outro ponto que foi levantado agora com mais força ainda é o porquê que eu vou pagar esse valor X para ter uma peça verdadeira, se eu posso pagar 10% disso e comprar uma falsa que hoje em dia é praticamente idêntica à original. Que aí entra no tema, né, que eu estou estudando. E aí quero saber o porquê. Então, na verdade, é curioso, porque eu estou fascinada por esse tema dos superfakes e quem foi responsável por isso foi a Maia Matiaso, minha professora, colega. Nossa primeira entrevistada da temporada. Olha, então, foi a Maia, porque a Maia me indicou um livro para ler, que são as falsificadas, né? E eu devorei aquele livro e aquilo ficou na minha cabeça, porque quando a gente está falando desse tipo de produto, aliás, voltando um pouco mais atrás aqui, eu gosto de contar a história toda, né? Se você me deixar aqui falando, eu vou até amanhã de manhã. Durante muito tempo, a gente conviveu com os produtos falsificados, com as cópias, com a pirataria. Isso sempre foi um problema para as marcas. A gente sempre teve, dentro das empresas, dos grupos, um departamento jurídico muito forte para trabalhar com isso. Mas as cópias, elas iam até um determinado ponto. Você não tinha uma cópia tão perfeita como a gente tem agora. Eram cópias que a gente via, conseguia perceber que é uma cópia. Que eram cópias. E que essas cópias, para você adquirir, você tinha um processo, você precisava ir a algum lugar desse submundo, né, desses bastidores, para comprar. Fosse aqui na 25 de março, fosse em Chinatown, fosse numa feira de rua na Europa. Mas você estava vivendo aquele processo de estar fazendo um ato ilegal. Ficava muito claro isso. E nem sempre a qualidade recompensava, né? O que a gente tem hoje é completamente diferente, porque a gente tem uma qualidade que você muitas vezes não consegue diferenciar, né, o original da réplica, e o processo mudou. E a gente tem as plataformas digitais e as redes sociais mudando também a percepção das pessoas em relação a isso. Então, se você não precisa mais ir até lá para comprar, existe uma coisa agora aqui aqui em São Paulo, uma categoria, um cargo, que são os concierges de superfakes. Se você procurar por superfakes no TikTok, você vai encontrar que são os especialistas que vão te guiar na compra, né, para você encontrar a peça que você quer. Eles têm os contatos das fábricas, dos fornecedores aqui em São Paulo e, portanto, é uma compra que tem uma assessoria. Você não vai mais lá para comprar. Você recebe o seu produto em casa. E uma outra coisa que eles destacam muito, que também está cheio no TikTok, é o unboxing. Porque essas peças, elas vêm embaladas, vêm na dust bag, elas vêm com as etiquetas, elas vêm com a caixa, elas vêm com a sacola. Então, quando você faz o seu unboxing em casa, não tem diferença. Você não vai saber a diferença entre estar fazendo de um produto original e de uma réplica. Então, eu acho que tudo isso acaba criando um imaginário diferente. Porque as redes sociais, elas são justamente a base da hiperrealidade, né? A gente vive um momento em que não importa mais o que é real, mas o que parece ser real. E isso acaba ajudando a fazer aquela estratégia de como eu vou racionalizar isso, não é? Como eu vou explicar para mim mesma que o que eu estou fazendo não é tão errado assim. E a gente tem vários tipos de consumidores com várias razões diferentes para comprar as réplicas. Eu tenho desde a pessoa que se vê como esperta, ou seja, a compra inteligente, eu não vou me submeter ao sistema, né? Você tem aquela que não consegue comprar o original e que compra, portanto, a cópia, que não é uma cópia barata, mas pelo menos está mais acessível. E você tem a cliente que compra o original e a cópia. E dentro dessa, que é o grupo que mais me fascina, tá? É a cliente do luxo, eu já ia perguntar, a cliente o que faz, né? não é? Algumas compram por questões de segurança, porque você não quer andar na Faria Lima com a sua Birkin original, com medo de ser assaltado, quando você desce para almoçar. Tá? Então tem um pouco, como era antigamente com os relógios masculinos, né? Então tem um pouco isso. Mas tem também aquela coisa da brincadeira.
quem vai duvidar que essa cliente está usando uma peça original? Porque ela sempre usa originais, ela tem potencial financeiro para isso. Eu falei sobre isso com Arlindo. E culpa da Maia também. Tudo é culpa da Maia, gente. Tudo é culpa da Maia. Porque a Maia veio com um questionamento para mim, disse, ó, eu vou te fazer refletir. E ela falou para mim, né, quem faz o produto ser verdadeiro é quem tá usando. Exatamente. É isso, mas é isso. E eu tô em choque, porque o Arlindo falou, exatamente. E aí tu vem e diz pra mim, exatamente. E também tem aquela questão assim, eu sou uma cliente habitual, eu tenho todas as peças clássicas, mas agora a gente tem uma peça que é altamente marcada no tempo, porque é uma coleção especial, é uma peça distinta. Talvez eu não queira investir para comprar essa original e compre a falsificada. Isso são as coisas que eu ouço, tá? São as justificativas que eu ouço quando eu questiono sobre isso. Então, tem um público muito variado fazendo esse tipo de consumo e normalizando isso, que é o mais grave, né? É um ato ilegal, você está comprando um produto ilegal, a gente não sabe em que condições esses produtos são produzidos, a gente não sabe em que condições que eles chegam aqui no nosso país. Tem uma série de questões que a gente pode levantar, né? Tem o risco de você ser desmascarado, né? Já houve um tempo que era comum, assim, alguns perfis que faziam isso, né? Mostravam algumas celebridades, algumas pessoas mais conhecidas com uma determinada bolsa de marca e diziam, essa bolsa é fake. Mas como que sabe? Não sei se sabe ou se é um ato mais para causar confusão. Algumas você sabe, mas não são todas que você consegue distinguir. Porque hoje em dia tem umas réplicas que são perfeitas. Inclusive tem redes sociais, tem Instagrams que para divulgar, para vender. E aí olha a foto, aí eu fico pensando, será que é uma foto que eles pegaram da própria marca e colocaram aqui? Mas muitas vezes são fotos que eles fazem vídeos, né? Eu nessa pesquisa do TikTok, né, vendo esses supostos concierges e tal, de vez em quando apareceu algum vídeo mostrando alguma pessoa famosa dentro de uma daquelas lojinhas, daquelas boxes, lá, famoso, relativamente famoso, hoje em dia todo mundo é famoso, né? Numa daquelas boxes lá da 25 de março, dizendo, olha, ela mostrou, disse que era original. Isso acontece muito com as malas, aquelas malas de bordo da Hermès, da Louis Vuitton, então, mas está comprando aqui. Acho que tem uma coisa que é assim, todo mundo quer causar hoje em dia, né? Todo mundo quer falar alguma coisa e causar um buzz, causar um movimento, um questionamento. Então, a gente também tem que dar um desconto para as coisas que a gente ouve e assiste. Mas quando a gente fala, né, de falar e causar, eu estava falando com a Mari, acho que foi no segundo episódio, já tô perdida. Eu falo com tanta gente importante que eu me perco. E aí a gente estava falando justamente sobre isso, né? Sobre como que todo mundo hoje tem voz. Então, né, o cliente tem voz, a marca tem voz, o fabricante tem voz, então todo mundo vem à frente e fala. Só que quando a gente fala de luxo, o luxo ele sussurra, como diz a Mari, aqui ó, Mari dando créditos, hein? Ele sussurra, então ele não precisa falar. Mas parece que a gente está andando na contramão dele, porque todo mundo quer falar. Quer falar tanto quem está nele, quem entende, né, quem tem o conhecimento, o capital cultural, quanto quem não tem. Porque hoje em dia acho que todo mundo é especialista de tudo, não é? A gente tem especialistas em luxo, a gente tem especialistas em rebranding, né? Cada rebranding que a gente tem causa uma confusão, né? Como as redes sociais viraram a principal forma de expressão do público como um todo hoje em dia, né? A gente se expressa via WhatsApp, pode ser num grupo pequeno, no grupo da família ou num grupo maior. A gente se expressa via Instagram, TikTok, LinkedIn, etc. Esses viraram os 15 minutos de fama. Está todo mundo procurando seus 15 minutos de fama. E ninguém mais tem tempo ou quer se dar ao tempo de refletir sobre as coisas. É mais importante ter a resposta do que refletir e discutir o assunto de uma maneira construtiva, né? É aquela história que a gente ouve, não ouvindo, você fala comigo, eu te ouço, não prestando atenção no que você está me dizendo, mas já pensando em como eu vou responder.
né? Foi isso que a gente virou. Então, essa necessidade de expressar, eu acho que ela é uma consequência desses tempos modernos que a gente tem hoje, desses tempos líquidos E dessa e velocidade do tempo, do né? tempo, e o fato de você ter a ferramenta na sua mão. E tu acha que a internet, ela trouxe essa visibilidade para os fakes, trouxe esse acesso, Trouxe para tudo. Trouxe para os fakes, e agora traz para quem questiona os fakes, né? As mesmas ferramentas, as mesmas plataformas que ajudaram a normalizar os fakes, que ajudaram a empoderar o luxo, né, que criaram todo esse universo que a gente vê, são as mesmas que agora entram para criticar, para questionar, para provocar. Eu não sei se a gente. Eu não vejo uma luz no fim desse túnel, sabe? Eu não sei para onde a gente caminha. Mas o fato é esse, é que poucas pessoas param para pensar no que elas vão dizer, no que elas vão declarar, no que elas vão escrever. É mais a força de ter uma opinião é mais importante do que a opinião em si. Nossa. E aí o bicho pega, né? Porque aí todo mundo tem uma opinião para dar e para falar. E as pessoas estão cada vez mais polarizadas nas suas bolhas, então se você não é da minha bolha, eu não quero ouvir a sua opinião, né? Então, e aí cada vez a gente tem menos discussão, né? A gente tem menos debate, porque não existe essa disponibilidade para isso. Como é que a gente vai evoluir então? Olha, não sei. Na escola do meu filho, eles estão praticando o debate. Agora, esse ano, ele está no 9º ano, e eles têm vários debates ao longo do ano, onde eles vão aprender a falar, ouvir, responder, argumentar. E eu acho que passa por isso, né? Porque eles também estão entrando no mesmo ritmo que a gente está. Até talvez eles até mais, porque eles não conheceram o outro lado, não viram o outro tempo. Então, para eles, isso aqui é a única coisa, a única referência que existe, né? Então, se a gente não parar para pensar nisso e como a gente consegue, né, criar pessoas mais críticas, né, críticas no bom sentido, eu acho que a gente vai entrar num caminho aí complicado. Não, e a gente vê, eu pelo menos percebo isso quando a gente vai falar de luxo. Ou é isso ou é isso. Não, deixa eu entender. Deixa eu entender a sua percepção para a minha percepção, para a gente construir uma percepção juntas. Porque o luxo tem muitas nuances, tem muitos tipos, muitas categorias, tem preferências diferentes, públicos diferentes. Luxo para mim pode ser uma coisa, para você outra completamente diferente, e está tudo bem, né? E também porque o nosso próprio pensamento evolui. Hoje eu estou aqui te dizendo isso, pode ser que daqui a 6 meses você me chame e eu te diga uma outra coisa completamente diferente. Até porque eu agora vou ouvir as pessoas, né? Eu estou curiosa para começar essa pesquisa. Então eu quero ouvir e entender o que elas têm a dizer sobre isso, para conseguir fazer uma interpretação, uma leitura, né, do que traz essa normalização, quais são as consequências dessa situação toda, né, qual que é a linha de raciocínio por trás, porque eu espero poder ajudar as marcas dessa forma. Se a gente conseguir entender, sim, ok, são as plataformas, é isso que está gerando essa normalização, o hiperrealismo, então talvez a gente também, para desconstruir, precise passar por aí, né? Talvez a campanha contra o falsificado, a compra do produto falsificado, também passe pelo TikTok. Também tenha que ter um especialista lá falando, o concierge, mas diferente, né? A gente precisa saber de onde vem, para a gente saber como a gente consegue solucionar as questões. Eu sempre tento pensar, eu sou uma pessoa muito otimista, eu sempre tento pensar de que maneira, não é uma coisa nada positiva, né, não é nada positivo, os super fakes, essa tendência toda, mas de que maneira o mercado pode se apropriar disso para que traga algo positivo para ele. E tu acha que de repente esses super fakes, eles conseguem estimular o mercado para a criação de novas coisas? Eu acho que um caminho para o superfake seria a gente questionar do por que você compra um superfake e não compra um produto de second hand. Mas hoje a gente não sabe o que a gente está comprando no second hand. Mas isso eu acho que vai cada vez ficar melhor, porque a tecnologia vai ajudar já ajuda, né, nessa identificação. E as grandes plataformas, elas já têm essas ferramentas.
E assim também, entre o super fake e o second hand que não é verdadeiro, a gente também não sabe, né, o que tá usando, mas enfim, mas partindo do pressuposto de que você tem você consegue fazer o tracking do produto, né, e saber que aquela peça de segunda mão, que muitas vezes está nova, seminova, é verdadeira, ela é uma alternativa muito mais sustentável do que você comprar a réplica, né? E para o cliente aspiracional, então mais ainda, né? Ele é um cliente aspiracional, ele quer entrar nesse universo. Por que ele não começa comprando um produto de second hand? E depois ele vai caminhando, quem sabe futuramente ele compra um produto original. Algumas marcas trabalharam isso de uma maneira muito, muito bem feita, já lá atrás, como Stella McCartney, ela é uma referência, né? A Burberry fez também, de oferecer aos clientes, eles tinham uma parceria com The Real Real, então os clientes que estavam comprando peças da marca, comprando ou vendendo peças da marca através da plataforma, recebiam um voucher, sei lá, de 100 pounds, alguma coisa assim, para ir comprar na loja, para iniciá-los nessa experiência da loja. Porque no final das contas, o que a gente está construindo no luxo é a experiência, né? O acolhimento, o você entrar no universo, você ter ali um especialista que está te contando toda aquela história, da onde aquela peça vem, o que tem por trás, ela foi feita em homenagem a quem, em que circunstâncias, né? E isso faz parte do ritual do luxo. E esse cliente é legítimo, ele está comprando uma peça de segunda mão, hoje em dia ele não consegue comprar uma nova, mas ele vai chegar lá, pode ser que ele chegue e se torne um cliente. Então, por que não estimular isso? Mantemos a circularidade do mercado, que é uma coisa positiva, mas também proporcionamos uma experiência real de comprar numa boutique que vende as peças originais, né? Então, a gente consegue manter um movimento positivo, né? Você falou do seu otimismo. Eu tô tentando. Um movimento positivo na cadeia como um todo, né? Aí a gente precisa tirar os falsificados do caminho. E tu acha que existe essa possibilidade? Um dia a gente vai Eu conseguir? quero acreditar que sim. Eu não sei se é possível, mas eu quero acreditar que sim. Eu acho que a maneira como o movimento de second hand cresceu nesses últimos 5 anos, que né, um crescimento muito forte, muito significativo, e que a gente está vendo que ele também está criando uma certa acessibilidade, né? Uma acessibilidade controlada, digamos assim, mas abre as portas para um público novo, talvez um público mais jovem, a venda de second hand ela cresce numa velocidade maior do que a dos produtos originais. Então, isso é um indício. Então, talvez a gente possa. E as marcas demoraram para entender e abraçar, agora elas já estão trazendo para dentro do modelo de negócio delas, que é o que faz sentido, né? Senão você está perdendo espaço, perdendo dinheiro, indo contra uma coisa que é inevitável, gerando uma questão de imagem. Então, elas estão abraçando. Então, por que não direcionar esse cliente da Superfake para o second hand? A Printemps em Paris faz isso brilhantemente, né? Faz. E uma das coisas mais interessantes, não no caso da Printemps, mas da Galerie Lafayette, eles abriram um andar, né, inteiro só com esse tipo de comércio. E depois acho que do primeiro ano, eles identificaram que 50%, se eu não me engano, das pessoas que compraram ali no piso nunca tinham comprado na loja como um todo. Então, esse piso com o second hand estava trazendo um público novo para dentro da Galeria Lafayette. E a gente sabe que as lojas de departamento estão aí num momento, né, também precisando de uma novidade, de um chacoalhão. Exato. Então, isso acho que é um ótimo sinal. Nossa, super. E na Printemps eles te dão o voucher. Então, ao invés de tu vender a bolsa para eles, na realidade tu vende, mas eles te dão um voucher no valor da sua bolsa que você gasta na própria loja. Muito então inteligente. Tá ali dentro. Então, as soluções existem, a gente só precisa se esforçar um pouquinho para chegar nelas. Devagarinho a gente chega lá. As soluções existem. Ai, Paty, tem tanta coisa. Chega na metade, a gente começa a conversar e fala, tem tanta coisa para perguntar, tem tanta coisa para falar, que uma coisa vai emendando a outra, que eu já nem sei mais o que perguntar. Porque se eu pegar as minhas anotações, tem 10, 15 perguntas aqui. E aí a Paty vai me matar. Mas, Paty, pra gente finalizar, várias perguntas em uma só.
o que é luxo para você, o que você vê nesse futuro do luxo, o que vai acontecer e essas extensões de marca. O que está acontecendo com essas experiências que as marcas estão oferecendo para os clientes? Olha, luxo para mim é muitas coisas, são muitas coisas, né, desde aquela ideia muito pessoal de luxo, que é o ter tempo para desfrutar coisas novas, coisas verdadeiras, diferentes, aprendizados, isso para mim é o luxo. Me coloca numa viagem para um lugar diferente, desconectada, é o que eu vou é como eu vou ser feliz, né. Mas eu entendo que o luxo ele está muito associado, a gente nem fala mais de qualidade, porque isso é básico, mas é o cuidado, é o detalhe, é a história que tem por trás, como essas coisas são apresentadas, como você vivencia, porque hoje em dia a gente não tem mais produtos de luxo, né, os produtos eles são quase que uma desculpa para você oferecer um serviço e uma experiência. Então, eu acho que vai passar cada vez mais por aí. Como você vivencia a sua experiência junto com a marca? Como ela cria experiências memoráveis que vão marcar e você vai guardar aquilo com você e isso volta todas as vezes que você tiver que fazer uma decisão de compra, né, porque, desperta emoções, né, a gente guarda muito melhor todas aquelas situações que nos despertam boas emoções. Então acho que o caminho do luxo ele vai passar por isso, né, as experiências vão cada vez mais ser o que a nossa troca, e por isso também é que a gente tem esse avanço no lifestyle. As marcas estão avançando dentro desse território do lifestyle que inclui a gastronomia, os restaurantes, os bares, os cafés, o esporte agora, né, o futebol, a Fórmula 1, já tínhamos o golfe, né, a vela, tínhamos algum tênis, alguns esportes que eram mais tradicionais, mas agora a gente abre para uma nova gama, né, de esporte, skate, né, Louis Vuitton com a nossa Raíssa. Por quê? Porque as marcas precisam estar nos momentos em que as pessoas estão vivendo bons momentos, momentos descontraídos, momentos de lazer. É nesse momento que as conexões são formadas. Então elas vão se tornar sim o estilo de vida, e elas vão estar na praia, elas vão estar no esqui, elas vão estar no restaurante, nos eventos exclusivos, cada vez mais para esse grupo, de clientes, quando eles olham em volta as marcas estão lá. O segredo é que elas estejam de uma maneira, verdadeira, que faça sentido, que conecte com o próprio DNA delas, não é, para não ser algo, completamente fora ali de propósito, e que proporcione emoções, bons momentos para os seus clientes. Aí a gente tem as conexões profundas. Bora viver uma emoção? Traz aí, Murilo, traz aí que agora pra gente encerrar, desculpa gente, mas eu e a Paty vamos degustar um chocolate da Louis Vuitton. Ai meu Deus, que chique! Olha só, Paty, Que por coisa favor, linda! olha isso. Um petit mal. Ai, olha, lindo. Sirva-se. Olha, com licença. E agora? Já não sei mais o que é chocolate ao leite, chocolate isso, chocolate aquilo, só sei que é um chocolate maravilhoso, que é um chocolate Louis Vuitton, não tem como. Gente, Olha, que coisa linda! Maravilhoso, né? Olha isso. Olha só! E assim a gente termina mais um episódio degustando, comendo um chocolate Louis Vuitton. Obrigada, Paty, adorei. Obrigada a você, foi um prazer. Volte sempre, por favor, a gente precisa falar mais. Com certeza. Curtem, compartilhem, assinem o canal, contem pra todo mundo, assistam todos os episódios e aproveitem. Até a próxima!